Um dos materiais mais usados na construção civil é o concreto. Podemos encontrá-lo em diversos lugares ao nosso redor, como em edifícios, pontes, túneis, torres e pavimentos, por exemplo. Mas por que será que ele é tão popular? Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito bem aos esforços de compressão. Por outro lado, ele não é tão resistente a esforços de tração, o que pode causar a ruptura do material por meio de fissuras. Por conta disso, foi desenvolvida uma estrutura que combinava concreto e aço, o concreto armado. Considerado um material compósito, o concreto armado consiste no uso de barras de aço na mistura do concreto. Essa combinação aumenta a resistência às tensões de compressão e de tração de cada peça, mas ainda podem ser frágeis a esforços muito intensos. E para que a peça tenha mais resistência, é possível incluir cabos de aço e realizar seu estiramento, dando origem à armadura de proteção. A essa estrutura reforçada damos o nome de concreto protendido. O estiramento do aço pode ser realizado antes ou depois da confecção das peças de concreto. Quando é feito antes, chamamos o processo de pré-tração, e quando é feito depois, chamamos de pós-tração. Depois do estiramento do aço, é preciso fixar os cabos nas extremidades da viga. Para esse processo, normalmente são usados equipamentos de ancoragem, como cunhas, placas e blocos. Para garantir que a armadura possa fornecer a compressão necessária ao concreto, é preciso calcular a força de proteção. Em seguida, determinamos o posicionamento da armadura de proteção ao longo da estrutura projetada, de modo que ela fique estabelecida de forma linear ou parabólica. Por conta desses processos e dessas medidas de segurança, um projeto que utiliza concreto protendido deve ser minuciosamente acompanhado por uma equipe responsável e capacitada. Afinal de contas, queremos evitar qualquer tipo de danificação futura do material, certo? Por isso, continue se aprofundando nesse tema para ficar cada vez mais preparado. Então, bons estudos e até a próxima!
Um dos materiais mais usados na construção civil é o concreto. Podemos encontrá-lo em diversos lugares ao nosso redor, como em edifícios, pontes, túneis, torres e pavimentos, por exemplo. Mas por que será que ele é tão popular? Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito bem aos esforços de compressão. Por outro lado, ele não é tão resistente a esforços de tração, o que pode causar a ruptura do material por meio de fissuras. Por conta disso, foi desenvolvida uma estrutura que combinava concreto e aço, o concreto armado. Considerado um material compósito, o concreto armado consiste no uso de barras de aço na mistura do concreto e resistente a esforços de tração. Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito túneis, mais usados. Um dos materiais mais usados na construção civil é o concreto. Podemos encontrá-lo em diversos lugares ao nosso redor, como em edifícios, pontes, túneis, torres e pavimentos, por exemplo. Mas por que será que ele é tão popular? Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito bem aos esforços de compressão. Por outro lado, ele não é tão resistente a esforços de tração, o que pode causar a ruptura do material por meio de fissuras. Por conta disso, foi desenvolvida uma estrutura que combinava concreto e aço, o concreto armado. Considerado um material compósito, o concreto armado consiste no uso de barras de aço na mistura do concreto. Essa combinação aumenta a resistência às tensões de compressão e de tração de cada peça, mas ainda podem ser frágeis a esforços muito intensos. E para que a peça tenha mais resistência, é possível incluir cabos de aço e realizar seu estiramento, dando origem à armadura de proteção. A essa estrutura reforçada damos o nome de concreto protendido.
O estiramento do aço pode ser realizado antes ou depois da confecção das peças de concreto. Quando é feito antes, chamamos o processo de pré-tração, e quando é feito depois, chamamos de pós-tração. Depois do estiramento do aço, é preciso fixar os cabos nas extremidades da viga. Para esse processo, normalmente são usados equipamentos de ancoragem, como cunhas, placas e blocos. Para garantir que a armadura possa fornecer a compressão necessária ao concreto, é preciso calcular a força de proteção. Em seguida, determinamos o posicionamento da armadura de proteção ao longo da estrutura projetada, de modo que ela fique estabelecida de forma linear ou parabólica. Por conta desses processos e dessas medidas de segurança, um projeto que utiliza concreto protendido deve ser minuciosamente acompanhado por uma equipe responsável e capacitada. Afinal de contas, queremos evitar qualquer tipo de danificação futura do material, certo? Por isso, continue se aprofundando nesse tema para ficar cada vez mais preparado. Então, bons estudos e até a próxima!